Olá, galera, tudo bem? Já faz algum tempo que a gente nos fala, né? Que é o Marcos Paulo, do canal História e Arte, aqui do podcast. E tô aqui para falar um pouco agora sobre uma curiosidade da história, uma curiosidade do Brasil Império. Para quem tá acompanhando essa novela que já tá para acabar, né? Essa novela da Globo sobre Dom Pedro II, família imperial, eu gostaria de falar sobre as duas Leopoldinas do Brasil. Não sei se vocês notaram que na história do Dom Pedro II tem uma Leopoldina, né? Porém, tivemos uma Leopoldina anterior que vem a ser a primeira Leopoldina do Brasil, que foi a Imperatriz Leopoldina. Essa é a princesa que vemos na novela, para quem tá vendo a novela, que é a princesa Leopoldina. Então vamos falar sobre as duas, assim, brevemente, né? Aquela pincelada sobre as duas Leopoldinas do Brasil, tá bem? Então são curiosidades do Brasil Império, as duas Leopoldinas do Brasil. A primeira, no caso, conhecida como Josefa Leopoldina Fernanda Francisca de Habsburgo-Lorena, tá bem? Filha de Maria Teresa e o imperador Francisco I do país da Áustria, ou seja, ela era austríaca, não era brasileira. Veio para o Brasil num casamento que ela não conhecia o marido dela, era muito comum isso na época, até pouco tempo atrás também isso acontecia, né? Não só com nobres, mas até com famílias mais simples, casamentos arranjados, mas esse caso aqui foi um casamento arranjado para fins de poder mesmo, fins diplomáticos entre a Áustria e Portugal. E ela veio para poder se casar com Dom Pedro I, o príncipe Dom Pedro I, tá bom? O príncipe Dom Pedro, que veio a ser o Dom Pedro I. Posteriormente, ela ficou sendo conhecida como Maria, tá? Esse nome Maria Leopoldina foi um nome que foi adquirido aqui no Brasil. Até então, ela era Josefa, era o primeiro nome dela. A partir do momento que ela veio para o Brasil, ela ficou conhecida como Maria Leopoldina da Áustria. Foi arquiduquesa da Áustria, tá bem? A primeira esposa do imperador Dom Pedro I, porque Dom Pedro I se casou de novo depois, né? Porque ela faleceu antes dele. Vou falar isso daqui a pouco. E ela também foi a imperatriz do Império do Brasil de 1822, até a sua morte em 11 de dezembro de 1826. Foi o ano que ela veio a falecer, tá? 1826, vamos falar também sobre isso. O que aconteceu nesse período? Em 2 de setembro de 1822, a Maria Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, e como comentei, Maria só foi acrescentada quando ela veio para o Brasil. Anteriormente era só Josefa, né? O primeiro nome dela. Então foi princesa regente interina do Reino do Brasil. Ou seja, Dom Pedro I não estava aqui, tá? Ele estava envolvido em questões na província de São Paulo, tá bom? Que é o atual estado de São Paulo. E então ela ficou respondendo pelo país, pela regência do país nesse período. Ficou como princesa interina. E chefe do Conselho de Estado, tá bom? Digamos que se fosse um presidente do passado, né? Não tínhamos ainda república, era império, então ela era regente. Ela mandava no país nesse período, na ausência de seu esposo, Dom Pedro I. Devido à ausência de Dom Pedro I, o que ocorreu? Ela assinou o decreto da independência que declarava o Brasil separado do Brasil, ok? Isso no dia 2 de setembro de 1822. Tá bom? Assinou o decreto, porém isso não significava que o Brasil ainda estava totalmente liberto de Portugal. Tanto é que o grito do Ipiranga só veio depois, no dia 22 de setembro de 1822, ou seja, 20 dias depois. E mesmo assim, levou um tempo para Portugal reconhecer a liberação do Brasil e afins. Não foi algo simples, demorou. O grito do Ipiranga, né? Que foi justamente São Paulo, às margens do rio do Ipiranga, né? Independência ou morte. Mas isso levou um tempo. Beleza? Então, do relacionamento de Leopoldina, da Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I, né? O imperador Dom Pedro I, nasceram 7 filhos. Um deles foi o Pedro de Alcântara, que veio a ser o nosso imperador Dom Pedro II, que é o que está passando na novela atualmente da Globo. Mais conhecido como Dom Pedro II, como eu disse, que é o imperador do Brasil, foi o imperador do Brasil, de 1840 até 1889, que foi o ano que ele foi deposto e surgiu a República no Brasil. Com relação à morte da Imperatriz Leopoldina, existem divergências entre os historiadores sobre o motivo da morte da Imperatriz. Não existe uma causa exata entre os historiadores.
Para alguns historiadores, possivelmente, ela morreu jovem, né? Morreu com 29 anos. Ela teria falecido em consequência de uma septicemia, ou seja, uma espécie de infecção. É uma infecção, tá? Conhecido também como sepsis puerperal, que evoluiu para uma infecção no útero dela, ou seja, durante o parto, tá? Pós-parto, para uma infecção na cavidade abdominal. Eu que creio que foi o que a levou a óbito, posteriormente nessa idade, aos 29 anos. Isso acaba ocasionando uma doença que afeta a genitália, né? Genitais. É bem complicado, assim. Isso normalmente acontece no parto ou num caso de aborto. No caso dela foi no parto. É o que acredita-se que tenha sido o fator da morte da Imperatriz Leopoldina, tá? E enquanto o imperador se encontrava posteriormente no Rio Grande do Sul. Isso quando aconteceu isso, ele não estava presente, tá? Ele estava lá inspecionando as tropas da Guerra da Cisplatina. Já falamos sobre a Guerra da Cisplatina em um outro podcast, está aqui já gravado, vocês podem ouvir posteriormente. Então essa foi a Imperatriz Leopoldina, que veio a ser posteriormente mãe de Dom Pedro II e posteriormente avó da outra Leopoldina, filha de Dom Pedro II. Creio, tudo leva a crer, que o nome Leopoldina foi em homenagem à mãe dele, né? A Dom Pedro II, a sua mãe, Dom Pedro II. A mãe de Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina, tá? Maria Leopoldina. Então, posteriormente, tivemos a Imperatriz, a princesa, né? Que era a Teresa Cristina, tá bom? Que é a Leopoldina também, tá ok? Na família, né? No caso, ela nasceu às 6h45 da manhã. Essa já é a princesa Leopoldina. No dia 13 de julho de 1847, no Palácio Imperial de São Cristóvão. Ela nasceu em São Cristóvão, que no caso, Leopoldina era a segunda filha de Dom Pedro II e, perdão, só corrigindo, filha de Dona Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. O nome dela completo está aqui: Leopoldina Teresa Francisca Carolina Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Os nomes eram grandes mesmo, gente. A família Bragança, para quem não sabe, mora no Brasil até hoje, tá? Na região do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Só que mais para as regiões serranas do estado do Rio. Petrópolis, Teresópolis. E esses nomes não são à toa, né? Petrópolis de Pedro, Teresópolis de Teresa, tá? De Dom Pedro II, Teresópolis de Teresa Cristina. Por isso as cidades levam esses nomes e a família Bragança está lá até hoje, tá bom? E acontece que ela também morreu mais jovem do que a avó dela, a princesa Leopoldina Teresa Francisca. Ela faleceu aos 23 anos e acredita-se, historicamente falando, que foi por uma febre tifoide. Não sabe se ao certo se foi adquirida na Europa, quando ela estava em viagem na Europa com o esposo, ou posteriormente quando voltou ao Brasil. Muito provavelmente pode ter sido lá ou aqui, tá bom? Então, explicando o que é febre tifoide, é uma condição médica relativamente grave e rara, que é causada pela bactéria Salmonella Enterica tiffi. A febre tifoide também pode ser chamada somente de tifo. Quando vocês ouvirem tifo, é a febre tifoide. Literalmente causa febre, né? E ela é transmitida por meio de ingestão de água ou de alimentos que estejam contaminados com a bactéria. Muitas pessoas morriam de febre tifoide naquela época, tá? Entre outras doenças, tá? Ou seja, água contaminada. Algumas pessoas acreditam até que, por exemplo, falando de outra questão ligada à água contaminada, umas escritoras da Inglaterra, me fugiram o nome delas agora, mas depois eu lembro, e lembrando eu já faço comentário aqui com vocês, também morreram, né, com água contaminada. Muitas pessoas morreram com água contaminada, não tinha saneamento básico, então, infelizmente, era isso que acontecia. Então, devido a isso, acredita-se que foi febre tifoide. Ela contraiu a bactéria Salmonella e aos 23 anos de idade ela veio a falecer. A princesa Leopoldina Teresa Francisca. E no caso a nossa imperatriz,
Maria Leopoldina aos 29 anos, também por uma infecção, no caso, no parto, segundo a história. Tá ok? Essas são as nossas duas Leopoldinas do Brasil. A primeira, que é a Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, e a segunda, que é a neta da Maria Leopoldina, que no caso é a Leopoldina Teresa Francisca. É basicamente isso, uma curiosidade da história para vocês. Um abraço a todos, galera.